jamais serei o mesmo. A glória de Deus opera em mim. Músicas que a gente canta com letras muito inspiradoras, muito verdadeiras e bíblicas, e que podem nos abençoar muito. Louvado seja o Senhor. A oração do discípulo. Eu já disse isso aqui outras vezes, amo os salmos. Os salmos fazem parte da minha vida. Eu todo dia, primeira coisa, quando eu sento para tomar o café, eu leio um salmo. E todo dia e toda noite, antes de dormir, eu sento, acerto o alarme para uma certa hora que eu sempre acordo antes e leio um salmo, ou o mesmo salmo da manhã ou outro. Isso porque os salmos, eles são muito inspiradores, né? Eles trazem, além do louvor a Deus, a proclamação das suas virtudes, a gratidão pelos grandes feitos do Senhor, o testemunho daquilo que Ele fez no meio do povo de Deus, na história. Ele traz também os sentimentos, as emoções daqueles que escreveram essas canções, essas letras, e falam muito e por isso edificam e identificam com cada um de nós que somos seres humanos, e mostra que eles, apesar de estarem lá na Bíblia, escreverem, também tiveram os mesmos sentimentos que nós temos hoje em dia. Louvado seja Deus pelos salmos. E hoje eu escolhi então um salmo que a gente quase não lê, porque ele é meio comprido, o Salmo 119. Não precisa se preocupar que eu não vou falar nele inteiro, não. Aliás, eu não sei se vocês já fizeram aquele programa de ler 5 salmos por dia e um provérbio, um capítulo de provérbios. Em um mês você lê o provérbios e os salmos. Eu já fiz isso várias vezes, mas sempre enrosca quando chega no 119. Porque ler 5 salmos, incluindo o 119, complica, né? Mas enfim, esse salmo, ele tem, apesar do tema dele principal ser a palavra de Deus, a proclamação da importância, da beleza e da necessidade da palavra de Deus nas nossas vidas, ele tem também, além de outras, uma oração do salmista. Que seja Davi ou não, há uma controvérsia aí se foi Davi que escreveu esse salmo ou não, ou talvez tenha sido um sacerdote. Mas enfim, o salmista coloca essa oração repetidas vezes dentro do Salmo 119, e que eu lendo, percebi que essa deve ser a oração, ou uma das orações constantes, repetidas, do discípulo de Jesus. Por isso eu dei o nome de a oração do discípulo. E essa oração está no versículo 25, que diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Está aparecendo lá, não? Aqui que não está. Vivifica-me segundo a tua palavra. Vivifica-me. Por que será que o salmista usou esse termo? Qual o sentido de pedir para ser vivificado? O que é que a vivificação faz na nossa vida? O que é que ela traz? Qual é a ação que a vivificação, alguns chamariam de avivamento, mas eu prefiro usar o termo bíblico aqui, vivificação. Que ação, o que é que ela produz e por que é que ela é tão importante? Por que é que o salmista pede tantas vezes no salmo que Deus o vivifique? Charles Spurgeon, ele
ele fala sobre isso, e eu achei muito interessante. Ele diz de 3 ações vivificadoras importantes na nossa vida. 1, a vivificação nos dá a vida, nos torna vivos. 2, ela nos mantém vivos. E 3, ela dá mais vida. Em primeiro lugar, ela nos torna vivos. Ela está aí para nos tornar vivos. A primeira vez que nós somos vivificados é quando percebemos que a nossa vida não é aquela vida que nós gostaríamos. Percebe que não há satisfação plena naquilo que nós estamos vivendo. E por mais que nós nos esforcemos para alcançar algo, nós sentimos que nunca chegamos lá, que sempre alguma coisa falta. E que a vida, a nossa vida, não é a vida ideal. E que nós precisamos então de uma nova vida. Que nós precisamos e ansiamos por uma vida mais abundante, uma vida diferente, uma vida que preencha verdadeiramente o nosso coração. E então, porque sentimos isso, sentimos porque, na verdade, nós não estamos vivos, nós estamos mortos. Como diz Efésios, capítulo 2, 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, porque estávamos mortos. E então nós percebemos, e de alguma forma Deus nos tocou, e o Espírito Santo nos inspirou, e nos revelou isso, que nós precisávamos daquilo que Deus fez através de Cristo para que pudéssemos sair desse estado de morte e agora sermos regenerados e termos realmente a vida que vale a pena viver. E então o Espírito Santo nesse momento, naquele dia, naquela hora, em algum lugar em que você estava, ele tocou no seu coração e você então fez essa oração: vivifica-me, Senhor. Dá-me vida. Dá-me vida, Senhor. Vivifica-me, Senhor. E essa foi a primeira vez então que oramos essa oração. Mas logo depois vem a segunda ação vivificadora, que é a de nos manter vivos. Tem gente que se converte, batiza e acha que acabou. Ali é o começo de uma nova vida. Ali é a inauguração de uma nova vida. Agora, nós continuamos necessitando da vida de Deus em nós. Não acabou aí. Então essa é a oração de quem já foi regenerado e entendeu isso, que a vida está nele e que a parte dele não há vida. A vida está em Deus, a vida está em Cristo, e só Ele pode nos dar vida. Então essa é a oração daquele que entendeu que necessita da graça e da misericórdia de Deus o tempo todo, para continuar vivo. E então, quando entendeu isso, passou a orar, dizendo: vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. E como está no versículo 88, ele diz: vivifica-me segundo a tua misericórdia, e guardarei os testemunhos oriundos de tua boca. Vivifica-me segundo a tua misericórdia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos mais vivos. Nós dependemos da misericórdia de Deus. E dependemos então de pedirmos cada dia mais: Senhor, vivifica-me pela tua misericórdia.
Essa oração é porque já entendemos que se lá no princípio de todas as coisas, Deus formou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e que Ele deu vida a todos os seres pelo poder da sua palavra, isso não mudou, hoje continua sendo assim. Nós precisamos da palavra de Deus, poderosa, para nos manter vivos. A vida nos é dada através da palavra inspirada e revelada a nós pelo Espírito Santo. E por isso, é necessário continuarmos a orar sempre e nunca desanimar. Como diz Paulo em Tessalonicenses, orai sem cessar. Orai sem cessar. Não é à toa que o salmista ora constantemente, faz todos os dias essa oração. E no Salmo ele repete várias vezes. Porque nós também, como discípulos de Cristo, precisamos estar sempre fazendo esta oração. Vivifica-me, Senhor. Essa é a oração de quem nasceu do Espírito e sabe que a vida espiritual necessita ser mantida todos os dias. Assim como é necessário uma faísca para acender uma chama, e depois essa chama precisa ser alimentada com combustível para continuar ardendo, e precisa do oxigênio para não se apagar. Assim como nós precisamos do alimento diário para manter o nosso físico saudável e vivo, e necessitamos do ar para continuar respirando, esse ar que nós cantamos aqui, este é o meu respirar, o teu Espírito vivendo em mim. Espiritualmente nós necessitamos, irmãos, de um impulso especial, algo que faça com que a nossa vida continue firme nele, para continuarmos a seguir o nosso Senhor, o nosso Mestre, fielmente. Nós precisamos, como o nosso coração precisa daquele impulso elétrico para poder continuar batendo, e se aquilo parar é o fim, nós precisamos da vida de Deus agindo em nós todos os dias, cada hora, cada minuto, a cada segundo. E por isso devemos continuar orando, vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor, dá-me vida hoje novamente, porque sem Ti não há vida espiritual. Eu tive com a minha esposa, muitos anos atrás, o privilégio de morar fora do país. Nós moramos em Londres durante 1 ano e meio, 18 meses, como missionários. Quando você passa um tempo fora do Brasil, você aprende e vê certas coisas diferentes daqui, que acontecem de forma diferente, e coisas boas e que a gente fica admirado. E eu, na última casa que nós moramos, era um sobradinho assim numa esquina, numa rua muito bonita, toda arborizada, e tinha uma árvore bem na frente da nossa janela. E eu até tirei várias fotos, porque no verão aquela árvore ficava verde, bem frondosa, cheia de folhas vivas, e dava sombra. Embora o calor não fosse muito grande, dava sombra e aninhava as aves, os passarinhos, ficava bonita a rua, no verão. Mas daí ia chegando o outono, as folhas começavam a amarelar, a secar, às vezes ficavam vermelhas, ficava bonita a rua. Mas a gente percebia que a árvore estava meio que enfraquecendo, caindo as folhas,
E aí chegava o inverno, e quando chegava o inverno, a árvore estava pelada, sem nada, sem folha. Ficava aquele clima assim de filme de terror, né? À noite, aquela árvore. E embora aquela árvore estivesse viva ainda, nos parecia, dava a impressão de que estava morta, que tinha morrido. Mas aí chegava a primavera, os brotos começavam a aparecer, e ela quase não dava folhas, ela enchia-se de flores cor-de-rosa. A rua ficava linda, perfumada, colorida. E aquela árvore, então, a sensação que tínhamos, ela voltou à vida. Importante, interessante, e eu ficava pensando isso, que a cada mudança de estação, aquela árvore mudava a sua atitude, Deus mudava, Deus fez assim para que ela pudesse sobreviver, para que ela pudesse continuar agindo da forma como ela deveria, fazendo aquilo que Deus esperava dela, fosse dando perfume, beleza, ou fosse descansando no inverno para depois voltar à vida. Ela se adaptava a cada estação, a cada mudança de estação. E veja só, assim somos nós, irmãos. As coisas mudam, o ambiente muda, o clima muda. Às vezes está tudo bem, de repente vem um inverno fora de hora, vem uma tempestade, um furacão, vem uma situação de caos, inesperada. E nós precisamos então, irmãos, da ação maior, mais forte, mais vida de Deus em nós, para podermos passar por essas situações. Então veja bem, Deus nos torna vivos, lá no começo nos dá a vida, somos regenerados, passamos a ser filhos dele, passamos a ter uma nova vida, novos propósitos, novos valores. Ele nos torna vivos. E nós estamos vivos. Você está vivo? Depois, Ele nos vivifica e nos mantém vivos. E continuamos vivos. Você continua vivo? Eu ando com umas doenças aqui meio estranhas, mas continuo vivo. Tem umas folhas caindo. E aí, Deus nos vivifica de outra forma, que é o terceiro sentido. Ele nos dá mais vida. Mais vida, para termos condições de cumprirmos os nossos propósitos em cada mudança de estação, em cada mudança de situação, em cada tribulação que venha, ou alegria, ou situações diferentes, novas. Deus nos dá mais vida, e por isso nós continuamos e devemos continuar a pedir: vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. E sabe por quê? Muitas vezes nos entristecemos, nos enfraquecemos na nossa fé, pensamos até em desistir. Por que isso? Porque o mundo onde vivemos age contra nós. Não há nada aqui, não se engane, irmão, não há nada aqui que contribua, que ajude o cristão, aqui nesse mundo. Tudo vem contra ele. Isso a gente vê lá no versículo 25, aquele primeiro que eu li. Ele começa assim: a minha alma está apegada ao pó,
Vivifica-me segundo a tua palavra. A minha alma está apegada ao pó. O que isso quer dizer? O pó, irmãos, dá o sentido aqui das coisas terrenas, das coisas aqui dessa terra, desse mundo. O pó é a forte influência do mundo em nós. O pó é tudo aquilo que é terreno, próprio desse mundo, e portanto nós estamos cercados de pó. E o pó, mesmo nós tendo vida espiritual, nós estamos presos à nossa velha natureza, que nos diz o tempo todo: somos pó e retornaremos ao pó. Essa é a verdade do nosso corpo aqui nessa terra. Nós fomos feitos de terra, de pó, de barro, e voltaremos ao pó. Assim a Bíblia nos ensina, e isso nos influencia demais no dia a dia, porque estamos sempre olhando para o pó. Os homens podem pensar até que podem se alimentar das coisas desse mundo. Nós muitas vezes achamos que as coisas do mundo vão nos alimentar e vão nos deixar saudáveis, mas ninguém, de forma alguma, se alimentando de pó, vai viver. Que engano! É um engano. O nosso alimento, irmãos, como vivos, é muito mais elevado. O nosso alimento é a palavra de Deus, é o pão do céu. Por isso ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede da boca de Deus. O problema é que nosso velho eu deseja pó. O nosso velho eu se apega ao pó. A gente se apega ao pó e o pó se apega a gente. E nós ficamos empoeirados. O nosso espírito tem sede de Deus, da sua vontade, mas a nossa carne quer pó. Gosta do pó, e aí está estabelecida a luta entre o espírito e a carne. A luta na nossa vida como discípulos de Jesus. E quanto mais olhamos para a poeira terrena, mais a desejamos, e investimos nosso tempo e inteligência para termos mais e mais pó. Esquecemos-nos de que o pó não alimenta o espírito, mas o enfraquece e o suja. A luta diária do trabalho, a correria com os cuidados do mundo, as preocupações, a ansiedade, o cansaço, a mesmice, a rotina, a competição, a busca pelo conhecimento humano, toma quase que toda a nossa mente e não nos deixa buscar o conhecimento e os pensamentos de Deus. Lemos pouca palavra, vemos muito as coisas desse mundo, as informações diárias que a gente não sabe nem se são verdadeiras ou não. Os tesouros da terra nos distraem e nós deixamos de buscar os tesouros do céu. Por não sermos do mundo, mas estarmos no mundo, irmãos, nós precisamos orar: vivifica-me, Senhor. Vivifica-me, Senhor. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. O versículo 37 diz o seguinte: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade, e vivifica-me no teu caminho.
Desvia os meus olhos, para que não vejam a vaidade. Difícil não ver a vaidade, porque onde vamos, onde estamos, onde paramos, onde trabalhamos, a vaidade está presente. A vaidade faz parte do pó. Elas são irmãs e trabalham juntas. Vaidade está presente na mídia, nas propagandas, nas redes sociais, nas ruas, nas academias, nas empresas, nos lares, nas casas e até na igreja. Vaidade. Tudo é vaidade, diz o sábio em Provérbios. Riqueza, conhecimento, prazeres, fama, sucesso. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Vaidade é enganadora. Ela age nesses dias como nunca. Dizem que a palavra diz que haveriam falsos profetas, falsas doutrinas, enganando, se possível, até os próprios escolhidos. Vaidade é enganadora. Ela veste lobos em pele de ovelha. Precisamos de muita vida de Deus em nós, de muita palavra de Deus em nós, para resistirmos a ela e não sermos enganados. Vaidade também é perseguidora. Ela nos persegue. Vaidade nos persegue porque nós somos diferentes do mundo. E tudo que é diferente é perseguido. Nós pensamos diferente, nós temos valores diferentes. Até o fato de falarmos em Deus, de falarmos sobre Jesus, tudo isso traz resistência, às vezes até dos nossos parentes, da nossa família. Amigos nos abandonam, pessoas nos criticam, zombam de nós, porque a vaidade impera nesse mundo. E quem não é desse mundo é perseguido. E por isso, irmãos, devemos orar. Ajuda-me a não dar tanta importância e atenção à vaidade. E vivifica-me no teu caminho. Nós podemos orar para que Deus evite situações de tribulação na nossa vida, para que Deus evite problemas. Podemos orar, mas melhor seria orarmos por vida, para estarmos tão saudáveis que mesmo estando num ambiente insalubre, um ambiente hostil, um ambiente negativo a nós possamos resistir a qualquer enfermidade que esse mundo possa trazer em nós. Senhor, vivifica-me ao ponto de me tornar espiritualmente tão resistente que essas más influências não me sejam prejudiciais. Por último, versículo 107. Salmo 119 é comprido, ele tem 176 versículos. Mas Deus é tão bom que Ele facilitou, Ele pôs os salmos bem no meio da Bíblia. Aqueles que não conhecem muito, não leem muito, é fácil abrir, é só ir lá para o meio da Bíblia que abre nos salmos. Versículo 107 diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Estou aflitíssimo, o salmista falando. Quantos de nós se identificam? Muitos, quando enfrentam problemas, seja no trabalho, seja na família, seja na igreja,
e os problemas vêm, e as dificuldades aparecem, muitos se afastam. Em vez de buscarem mais, de irem à reunião de oração, de pedirem oração, de virem à frente, se afastam. Quando mais precisam ser vivificados, pensam que fugindo da situação estarão livres. É impossível fugir da aflição. A aflição acompanha, se impregna no nosso coração e vai onde estamos. Deus sabe, pode fazer a situação mais complicada, triste, desanimadora, uma oportunidade de vitória e bênção, dando-nos mais vida, mais do Espírito Santo, mais da sua força, mais do seu poder, mais de paciência, mais da sua paz. Deus pode fazer isso nas nossas vidas. Às vezes é uma questão de tempo, de paciência, de mudança de atitude nossa, de um perdão que deve ser liberado, de uma fé que precisa ser fortalecida, da obediência até à própria vontade de Deus, que muitas vezes não é fácil de fazer, coisas difíceis para nós que estamos vivos, mas aflitos. Precisamos da vida de Deus em nós. Só Ele nos dá paz nesses momentos. Só Ele nos dá vida. E aquela paz que excede todo entendimento. E que não depende das circunstâncias. Só Deus pode nos fazer renascer na nossa primavera, depois de uma situação de inverno. Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. E eu concluo. Seria maravilhoso se cada um de nós, cada um de vocês, cada um de nós que já fomos vivificados, no primeiro sentido, Deus nos tornou vivos, nos tirou da morte eterna, nos deu vida nova. Seria tão bom e maravilhoso se estivéssemos orando por alguém que ainda não tem vida em si e dizendo: vivifica-o, Senhor. Vivifica o meu parente, Senhor. Vivifica o meu filho, vivifica o meu amigo, vivifica o meu colega que ainda não tem vida. Dá vida a ele, Senhor, como tu deste vida a mim. E que nós também estivéssemos continuamente orando, no segundo sentido, para que Deus mantenha-nos vivos, para que o amor de Cristo continue ardendo, como nós cantamos: como arde o fogo em mim, Senhor, eu não vou fechar a porta, não vou voltar atrás, continua ardendo em mim, e me mantenha fiel à sua palavra. Vivifica-me, Senhor. E melhor do que tudo isso, que todos nós, sem exceção, orássemos no terceiro sentido: dar mais vida. Vivifica-me, Senhor, para que nenhum problema, nenhuma decepção, nenhuma dificuldade, nenhum sentimento negativo, nenhum peso de pecados cometidos ou não confessados ou qualquer outro motivo possa nos desanimar, Senhor, mas dê-nos vigor e força para enfrentar tudo no mover de vida do Espírito Santo em mim. Vivifica-me, Senhor. Não deixemos de orar para pedirmos mais vida, a fim de que a cada dia nos tornemos mais parecidos com Jesus. E para sermos encontrados fiéis na sua volta gloriosa. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Vivifica-nos, Senhor. Amém.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.